Pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós estamos, então, agora iniciando a nossa terceira mesa do dia, né? Na verdade, seria a quarta, mas em função do avançado da hora, com as discussões da tarde, a apresentação, nós, então, deliberamos, né, anteriormente, na mesa anterior, que estaríamos, então, realizando junto a nossa mesa com o professor doutor Daniel Cara, aonde então ele estará trabalhando conosco. Nessa noite, ele estará então trabalhando conosco a reconstrução da educação pública no Brasil. E o professor doutor Márcio Poschmann, que estará trabalhando então conosco a nossa conjuntura, a resistência da classe trabalhadora, e juntamente com o momento em que eles estarão trabalhando essas duas falas, nós então decidimos que não terá debate, porque nós teremos mais uma mesa, que era para as 10 horas da noite. E aí então eles estarão trabalhando conosco durante 20 a 30 minutos cada um. E eu gostaria então de chamá-los aqui à mesa, né? O professor Dr. Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Boa noite a todos e a todas. Como a Alvete já explicitou, como é conferência, né? A conferência é apenas a fala dos nossos palestrantes. Eu gostaria então de chamar o professor pós-doutor Márcio Poschmann, economista titular da Unicamp, pesquisador nos estudos sindicais da economia do trabalho, Instituto de Economia da Unicamp. Márcio, senta aqui. Senta aqui, eu fico à esquerda, assim, você fica meio... Isso, senta aqui. Isso. Quem começa mais? Então, quem começa... eu vou terminar de ler o currículo dele, ele já chegou aqui e eu vou terminar. Isso que é a mesa, né? A gente aqui é presidente da Fundação Perseu Abrano, foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, 2001 e 2004, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2007 a 2012, e consultor das instituições nacionais, DIEESE, Fiesp, SEBRAE, MTE e internacionais, OIT, BID e Unicef, pesquisador visitante em universidades na França, Itália e Inglaterra, e autor de mais de 60 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. Então, o Márcio terá a palavra de 20 a 25 minutos, né? Depois é com o professor Daniel Caras. Olá a todos. Nosso abraço fraterno, solidário, cada uma que aceitou o convite para poder fazer parte desse grande evento de reflexão, de reposicionamento, de avaliação da conduta, da trajetória dessa categoria vibrante e importante em qualquer país do mundo, especialmente no nosso, que tem uma grande dívida com a população, em especial a educação, né? Sempre lembrando que, embora nós viéssemos a nos tornar república em 1889, tendo a educação como um princípio basilar do sistema republicano, somente quase 100 anos depois, a partir da Constituição de 1988, que começamos a dar passos mais vigorosos no sentido da universalização do acesso, especialmente no ensino fundamental. Então, quero aqui não apenas agradecer o convite, valorizar esse evento, mas parabenizar o compromisso, a ética, que vocês todos, como professor, e eu também me alio nessa condição, e a tentativa de repor o grande déficit que nós temos com a população brasileira. Quero também aqui cumprimentar toda a mesa, uma mesa dirigida por mulheres, o que é mais um fato não apenas simbólico, mas o compromisso nosso país, e todos que lutam por uma visão, por um caminho progressista, de esquerda, a necessidade justamente de ter na mulher
a possibilidade que, nesse século, a gente também reponha a enorme desigualdade que marca não apenas a divisão sexual do trabalho, mas a relação entre gênero, entre sexo no Brasil. Então, parabenizar essa possibilidade de estarmos aqui juntos. Eu acho que talvez eu seja o único perdedor aqui desta mesa, que era uma mesa separada, tinha o Daniel Caras primeiro e depois eu na sequência antes do Tico Santa Cruz, que será a grande apresentação. Porque ao unir aqui a nossa mesa, ficou o Daniel sendo o cara e eu virei o Márcio sendo o coroa. Mas tudo bem, né? Faz parte da nossa trajetória. Bom, vou ser bastante objetivo, porque também pelo adiantado da nossa hora, a nossa preocupação fundamental é trazer alguns elementos que possam justamente ajudar a contribuir a entender o momento atual que nós estamos vivendo. E acredito que, de certa forma, essa etapa, essa segunda década desse século XXI, na verdade, a conjuntura não se move mais por força própria. A conjuntura tem sido, sobretudo, uma expressão de forças tectônicas, né, de mudanças estruturais que estão em curso no Brasil e que, por isso, a gente não pode ficar prisioneiro do curtíssimo prazo, né, ainda que isso termine justamente nos movendo a tomar decisões, ter opiniões. Mas é absolutamente fundamental, especialmente na direção de instituições sindicais, né, instituições de representação democrática, que tenham uma preocupação, digamos, mais ampla com a questão estrutural. E é nesse sentido que eu gostaria, então, aqui de chamar a atenção para o fato de que nós estamos vivendo um momento, eu diria assim, singular na nossa história, porque quando nós vamos analisar, do ponto de vista histórico do país, os momentos de maior mudança na estrutura da sociedade brasileira, na sua economia, não foi, de maneira geral, como ocorreu em outros países, especialmente os países do centro do capitalismo dinâmico, em função do progresso técnico. Ou seja, as grandes modificações na sociedade brasileira não se deram a partir de uma ruptura tecnológica, em função de um salto, de um progresso técnico que fez com que se mudasse a forma de produção, a forma de organização do trabalho e a relação da vida em sociedade e com o Estado em função do progresso técnico. Isso não significa dizer que o progresso técnico não tem importância na nossa trajetória de sociedade, mas ela não é um ponto de ruptura, como, por exemplo, terminou sendo na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial e Tecnológica, a partir da metade do século XVIII, não é? Quando, então, a introdução da mecanização, do motor a vapor, não é? do tear mecânico, substituindo o trabalho humano na forma mais simples, manual, que, de certa maneira, implicou uma transformação profunda na Inglaterra e fez com que um país que tivesse em torno de 20 milhões de habitantes se tornasse o país mais importante do mundo, superando o que era as regiões de maior produção, maior riqueza, que eram as antigas Índias e China. Em 1800, por exemplo, o mundo tem menos de 1 bilhão de habitantes, mas a população da China e das Índias, antigas Índias, né, porque não é somente o conceito de Índia que os ingleses definiram, mas envolveria Paquistão, uma série de outras regiões que hoje são constituídas como países, mas, de toda maneira, essa região envolvia cerca de 350 milhões de habitantes e era a maior produção do mundo em 1800. E um país relativamente pequeno, né, um conjunto de ilhas, o Reino Unido, em função do progresso técnico, se transforma interna e externamente e passa a ser o centro dinâmico do mundo. O mesmo poderíamos também associar ao caso dos Estados Unidos e da Alemanha, a partir do final do século XIX, em função da segunda grande revolução industrial e tecnológica, com a introdução da energia elétrica, o motor a combustão, o petróleo, né, tantas outras novidades que fizeram com que os Estados Unidos e a Alemanha se transformassem nos principais centros de produção industrial do mundo e passassem, inclusive, a desenvolver uma disputa tão intensa e acentuada que se converteu em 2 grandes guerras mundiais, que definiu, a partir da segunda metade do século passado, em função das 2 derrotas da Alemanha, os Estados Unidos como centro dinâmico do capitalismo, né? Isso nós não verificamos no Brasil. Mas
qual é, talvez então, se não é o progresso técnico, o que justifica as mudanças substanciais na estrutura da sociedade brasileira, da economia, da cultura? Bom, aí nós vamos olhar a história e vamos perceber que, na verdade, o que permite a mudança no Brasil é justamente o caos, a desordem, a crise. É isso que nos faz, na verdade, mudar o nosso modus operandi. Porque no período em que tem avanço, progresso técnico, o nosso país convive com uma certa acomodação, um acordo por cima. E os de baixo, a classe trabalhadora, de certa maneira, não consegue fazer alterações substanciais, né? Então, eu parto do pressuposto, da hipótese, que nós estamos vivendo um momento de desordem, um caos. O que, ao invés de ser visto como negativo, certo? Embora a gente não pode, evidentemente, deixar de reconhecer o crescimento no sofrimento humano em função do desemprego, da pobreza, da desigualdade, da destruição do setor produtivo no Brasil, especialmente a indústria, não é? Não quero excluir isso, não quero secundarizar esses problemas e, sobretudo, o sofrimento humano, mas eu quero chamar a atenção para o ponto de vista histórico, que este momento nos assemelha a uma grande oportunidade de transformar o Brasil de forma radical. Isso é uma grande possibilidade. Não será, evidentemente, se nós não formos conscientes do papel que podemos ter. E quero dizer isso, na verdade, reafirmando pela história. Porque se nós recuperássemos o que foi, por exemplo, o caos da década de 1880, ninguém aqui viveu, mas todos os professores conhecem a história brasileira e sabem que na década de 1880 foi um período profundamente caótico do ponto de vista do estrangulamento que representou a monarquia no Brasil, não é? As forças ali progressistas que estavam ensaiando uma mudança importante em relação ao aprofundamento da experiência democrática que o Brasil tinha, né? Porque vamos também lembrar que no século XIX até o início do século XX, o que se tinha de experiência democrática era chamada democracia censitária, o que significava dizer que votavam apenas e tão somente homens com propriedade, homens ricos, né? Esse sistema que vigorava em praticamente grande parte dos países permitia que, por exemplo, na Inglaterra participasse entre 6% a 7% da população no período eleitoral, né? No Brasil, no entanto, durante a monarquia, as nossas eleições chegavam a ter entre 10% a 15% de participação. Ocorre que, então, esse movimento ainda muito primitivo do ponto de vista da organização do que a gente podia reconhecer como povo naquele momento, né, levou um tombo, levou uma queda justamente na Lei Saraiva de 1881, que foi uma lei que travou, na verdade, essa possibilidade de avanço democrático, ainda reconhecendo que era uma democracia basicamente masculina nesse sentido. E digo isso porque, diante da ascensão que vinha já desde 1870 no Brasil, na Constituição do Partido Republicano, do movimento abolicionista, não é? do peso importante de pessoas como Rui Barbosa, como vários outros abolicionistas que tinham uma clareza que não adiantava tão somente interromper ou proibir o trabalho forçado, mas era absolutamente fundamental desconstituir a máquina da escravidão, que era aquela que derivava do fato de excluir o negro da posse da terra, do escravo de ter acesso à educação e assim por diante, né? Então a lei Eloy Saraiva foi, de certa maneira, um tombo, porque ela na verdade, limitou o voto apenas e tão somente a homens ricos alfabetizados. O que significou dizer que dos 15% da população que participava do processo eleitoral caiu para 1,5%. E a razão para esta queda foi justamente porque, naquele momento, quem financiavam as eleições eram os proprietários rurais. E estavam reclamando que o custo alto do financiamento das campanhas estava comprometendo parte da receita dos proprietários rurais. Então, ali foi uma medida que, na verdade, esgotou essa possibilidade de ascensão que nós estávamos vivendo naquele momento. Mas isso não significou um período longo de interrupção, não foi apenas um capítulo de um livro.
Porque houve, na verdade, uma contraposição, não é, que foi justamente a reforma laboral, vamos dizer assim, a abolição da escravatura, 66 anos após o Brasil ter se tornado independente, né, fomos um dos últimos países a abolir o trabalho escravo, levamos tanto tempo a abolir o trabalho escravo, e quando abolimos praticamente quase já não tínhamos trabalhadores nessa condição, e não apenas abolimos o trabalho escravo, como abandonamos a monarquia e constituímos uma república, uma Constituição de 1891 relativamente avançada. Fizemos um ensaio desenvolvimentista logo no início do primeiro presidente, com o Rui Barbosa sendo ministro da Fazenda, tentando estimular a industrialização, mas, enfim, acabou dando errado. Mas eu quero chamar a atenção que, naquele momento, nós tivemos a ascensão de uma elite modernizante, que terminou sendo, para as condições daquela época, a aristocracia do café com leite, especialmente a cafeicultura de São Paulo, que recolocou o Brasil no circuito dos fluxos comerciais internacionais e deu um salto do ponto de vista econômico, não tão social, mas sobretudo econômico. Depois de o Brasil, como Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda, chamam a atenção para o fato de que o Brasil estava, desde 1780, vivendo uma longa fase de regressão econômica, tendo em vista o encerramento do ciclo do ouro. Então, ali o Brasil deu um salto, tá certo, importante, mas limitado pela correlação de força, pelas dificuldades, não é, que se abateram sobre o Brasil, inclusive porque essa elite modernizante partiu do pressuposto de que o problema do Brasil, ao final do século XIX, especialmente quando comparado com os Estados Unidos, era que o Brasil estava atrasado, não é, justamente porque a sua população era constituída, na maior parte, por miscigenados. Em 1872, o primeiro censo demográfico do Brasil revelou que 2/3 da população era constituída de não brancos, isto é, negros e resultados da miscigenação, cafuzos, mamelucos e índios. A população branca representava apenas e tão somente 1/3. E amparados em diferentes visões ditas científicas que tentavam justificar que a raça negra seria uma raça inferior, inclusive, como Gobinet, esse cientista francês, se constituiu essa ideia de que o avanço do Brasil partiria, sobretudo, do processo de branqueamento do Brasil. O branqueamento seria a solução para chegar a um país superior. Não é? E é justamente nessa medida que é excluído, praticamente, da classe trabalhadora, os negros, os ex-escravos, não é? Da criação, da constituição do mercado de trabalho brasileiro, desse passo importante que o Brasil deu do ponto de vista de abandonar a sociedade escravista, mas entrando no capitalismo. Então, nós vamos ter até a década de 30, praticamente, a exclusão da maior parte da população brasileira. Em 1940, o novo censo demográfico revela que 2/3 dos brasileiros é constituídos de brancos, e agora somente 1/3 seriam não brancos. Essa inversão se deu, não é? Na verdade, diante de uma opção e de um conflito, de um jogo, de uma desordem instalada na década de 1880. Um segundo momento importante a ser registrado ocorre lá na década de 1930. Nós todos que estamos aqui somos frutos das decisões tomadas pelo Brasil na década de 1930. E que decisões foram essas? Foi diante do caos gerado pela crise de 1929, que contaminou a economia brasileira, a economia café com leite, tá certo? Nós não tínhamos para quem vender o café, o preço do café caiu 70%, não apenas não tinha quem comprar, como não tinha como receber recursos, pagar trabalhadores nas fazendas, um caos no Brasil, e que gerou dois modelos de disputa, um proveniente da sucessão do Washington Luiz, agora não estou lembrando mais o nome dele, quem foi o candidato do Washington Luiz, Júlio Prestes, muito obrigado, que dizia no seu discurso que, diante da crise do café, a laranja salvaria o Brasil. Imagina que, se esse modelo tivesse permitido avançar, nós talvez seríamos um grande país agrário, sem indústria, sem cidades, tá certo? E com uma população talvez menos da metade que nós temos atualmente. Tá? Então, a decisão em 30 se deu justamente pela ascensão de um outro projeto, também de um agrarista, Getúlio Vargas, mas um projeto urbano-industrial, que foi constituído pelas forças constituídas ali a partir do final da década de 1910, na primeira grande greve geral de 1917 em São Paulo e em algumas outras cidades, pelo movimento progressista que se deu em torno dos tenentistas, pela coluna de Prestes, pelo movimento de modernização da arte e da cultura, e se constitui, na verdade, um projeto urbano-industrial.
Esse projeto é exitoso, porque o Brasil, em menos de 5 décadas, se transformou no 8º país industrial do mundo. Foi o país que mais cresceu de 30 a 80. O Brasil foi quase como se encontra atualmente a China. No entanto, nós tivemos um tombo, que foi 1932, a contra-revolução dos paulistas, que quiseram voltar atrás, voltar para o século XIX. Levantaram em armas. São Paulo era o estado com maior força militar, uma espécie de guerra civil, e que deu ali uma derrota militar, mas levou, ao fim e ao cabo, a um acordo, um grande acordo, que marca o Brasil do século XX, em função desse acordo ocorrido em 32. Que acordo foi esse? O acordo tinha 2 requisitos para os paulistas. Primeiro, não é, que o Brasil, se Getúlio quisesse modernizar, né, instalar a indústria, instalar direitos sociais e trabalhistas, permitir a constituição do sindicato, as pessoas trabalharem só 8 horas por dia, 5 dias por semana, não trabalhar final de semana, não trabalhar 14, 16 horas, como era o Brasil de então. Se ele quisesse fazer essa tal de modernização, ele faria lá na cidade, mas jamais mexeria no campo, porque se ao mexer do campo, a aristocracia não rebaixaria as suas armas. E, de fato, o que ocorreu no Brasil foi justamente isso. Não é? A consolidação das leis do trabalho de 1943, como diz o nome, é uma consolidação, pois o Brasil tinha mais de 15 mil leis, regulando diferentes situações de categorias de trabalhadores, em termos de previdência, em termos de direitos de trabalho. Então, se consolida as leis do trabalho em 1943, né? E que basicamente foi feita para quem? A CLT foi feita para quem? Para o trabalhador urbano, que era o que o Brasil não tinha em 1940. Em 1940, segundo o censo demográfico, de cada 10 trabalhadores, 9 estavam no campo, 1 na cidade. E a CLT foi feita justamente para esse 1 na cidade. Só que o Brasil cresceu, se urbanizou e, portanto, a CLT terminou sendo uma linha de inclusão do ponto de vista dos direitos sociais trabalhistas. Mas também é importante dizer que a CLT só foi implantada no Estado Novo. Tivesse democracia no Brasil, até hoje, a CLT não teria sido implantada. Digo isso porque nós estamos tendo uma tensão dramática, nós estamos na iminência de desconstruir não apenas a era Vargas, pela aprovação da reforma que está no Senado, não é? Como também a própria Constituição de 88. Ou seja, o que o capitalismo brasileiro aceitou, o mais avançado que o capitalismo brasileiro aceitou é a CLT. Depois da CLT não veio nada a mais. Então, o primeiro requisito foi atendido, não mexe no campo, não apenas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, como também não faz as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, que são as reformas agrária, tributária e social. Pois a modernização que ocorreu no Brasil é uma modernização na cidade, que não leva em conta o campo, né? E nós constituímos um país sem democratizar a propriedade da terra. Isso foi traumático para o Brasil, pois gerou um mercado de trabalho urbano abundante em mão de obra, porque a ausência de reforma agrária expulsou cerca de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade entre 1930 e 1960. O Brasil, em 30 anos, se transformou num país urbano. A França, para fazer esse mesmo movimento, levou 150 anos. Nós fizemos em 30. O que significa isso? A rapidez. Você deslocou a pobreza, os miseráveis do campo e inchou as nossas cidades. A gente fala que nós temos cidades, mas na verdade nós temos acampamentos, pois são cidades segregadas, em que os pobres, os trabalhadores moram na periferia, em péssimas condições de vida ainda nos dias de hoje. Isso é resultado de mercado de trabalho abundante em mão de obra gerado pela ausência de reforma agrária. E a ausência de reforma agrária foi ainda mais grave porque ela não quebrou o poder político do proprietário rural. 50 mil proprietários rurais, nos dias de hoje, que dominam quase 50% da terra agriculturável do Brasil, elegem a cada ano, a cada eleição, quase 200 deputados federais. A maior bancada de deputados federais no Brasil de hoje é constituída de agraristas, do agronegócio. Justamente aqui o campo no Brasil, que responde apenas e tão somente por 14% do total da população. 86% mora na cidade e elege como maior bancada os ruralistas. A agricultura familiar, que representa mais de 6 milhões de pessoas, elegem a cada mandato legislativo 3 deputados federais. Então esse é um problema
que nós demos um salto, mas esse salto sempre foi, de certa maneira, não é, prisioneiro de decisões como essa. E a outra questão que é importante também, apenas do ponto de vista da desigualdade geográfica, territorial, que foi o fato que os aristocracia paulista disseram o seguinte: olha, Getúlio quer fazer essa coisa de indústria, tudo bem, agora a indústria vai ter que ficar em São Paulo, não pode sair de São Paulo. E é isso que fez com que houvesse uma concentração industrial em São Paulo, pouco vista em qualquer país do mundo. Em 1970, quase 2/3 do produto industrial ficou concentrado em São Paulo. E como era um modelo de industrialização substitutiva de importações, os estados, as províncias, anteriormente importavam de outros países do mundo. E a partir de 30 passaram a ter que importar de São Paulo. E São Paulo, na verdade, progrediu em cima da concentração industrial, montou um sistema educacional próprio, um sistema de pesquisa próprio, um sistema de infraestrutura próprio, enquanto o Rio de Janeiro e posteriormente Brasília tiveram cuidado do restante das províncias, deixando São Paulo sozinho. Então é o resultado do ponto de vista de um caos e de uma tentativa de construção de uma nova ordem. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. O caos está instalado. E o que eles estão fazendo é justamente desconstituir qualquer capacidade de reação e de organização em torno de um projeto diferente do que eles apresentam. Por quê? Porque estão repetindo a elite do final do século XIX. Qual é a desculpa que a elite hoje está dizendo que o Brasil, para se recuperar, precisa fazer? Eles têm dito que o povo não cabe no orçamento. O problema do Brasil é que o pessoal quer entrar no orçamento, e não pode, o orçamento é para poucos. E por isso todas as reformas de contenção do gasto não financeiro, porque todo o gasto financeiro está liberado para contemplar 20 mil famílias, clã de família. Mas é preciso cortar os gastos gerais, e especialmente da Previdência, a renda do trabalho. É esse o discurso de que a modernização do Brasil passa pela exclusão da população brasileira, em especial os pobres. Não tem futuro possível no que nós estamos vendo hoje, que é um futuro associado ao agronegócio, à produção e exportação de produtos primários que não geram emprego, ou serviços de baixa qualidade, tipo McDonald's. E é por isso que a reforma trabalhista está sendo feita, para viabilizar serviços de baixíssima renda. E como necessário, inclusive, para funcionar esses pequenos negócios, contratos tipo trabalho intermitente, né? Como é o caso no McDonald's, que o trabalhador fica esperando até chegar das 11 a 1 hora que ele trabalha, e depois ele continua esperando até novamente haver clientes para poder entrar. E ele não recebe durante esse período. Nós estamos destruindo a função pública. Tem sido cada vez mais comum, em função da lei aprovada da terceirização, dos prefeitos, ao invés de fazerem concursos para contratar professores, assistentes sociais, entre outros, faz licitação de menor preço, R$ 1.800 para um salário de professor de 40 horas, e apresenta ele como personalidade jurídica a disputar o processo licitatório. Esse é o nosso futuro. Esse futuro não cabe no Brasil. Por isso que esse momento exige esta reação que está ganhando impulso. É uma reação importantíssima do ponto de vista de dizer não ao que está aí, mas ela se tornarem ainda mais importante à medida que não apenas nós dizemos não, mas também dizemos sim a um projeto diferente. Um projeto de sociedade onde todo o povo cabe. É justamente nessa perspectiva que a educação tem um papel central. Especialmente quando nós estamos olhando o mundo, o progresso técnico, não é? E que faz com que, na verdade, a educação passe a ter um papel superior ao que tem hoje. Porque a educação que nós fazemos, enquanto operadores, é uma educação funcional. É uma educação por acúmulo. É uma educação que foi constituída para preencher um período que antecede a entrada no mercado de trabalho. Uma vez que quem estuda são apenas e tão somente crianças, adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade. A universidade é uma espécie de teto para onde alguns poderão chegar. E se parte da ideia de que a educação é um acúmulo. Então eu entro
na faculdade de engenharia, vou permanecer durante 4, 5 anos, e durante esses 4, 5 anos eu abro a minha cabeça e coloco uma série de teorias sobre resistência de material, sobre cálculo, entre outras informações, que depois de 4, 5 anos eu recebo um papel que diz que eu sou engenheiro e eu exerceria a função de engenheiro durante 40, 35 anos, com conhecimento acumulado durante 4 anos ou 5 anos da faculdade. Saiu da faculdade, não estuda mais. Essa é a ideia que nós temos. Quem estuda são as crianças e adolescentes. A pessoa, quando fica adulto, não estuda mais. No máximo, uma revistinha, um livrinho, mas não precisa estudar mais. Ele sabe tudo. Ora, isso aí é um equívoco enorme, porque a sociedade na qual nós estamos ajudando a construir é uma sociedade completamente diferente, é uma sociedade extremamente complexa, e que é absolutamente fundamental continuar estudando a vida toda. Não encerra a educação aos 15, 16, no máximo os 21 anos de idade. Nesta nova sociedade, a universidade, ao invés de ser o teto, passa a ser o piso. A universalização do ensino se torna algo estratégico. Basta ver como estão evoluindo os países asiáticos, que representam, na verdade, a fronteira da expansão do mundo. O planejamento para alcançar 100% dos jovens matriculados no ensino superior. Nós temos um modelo antiquado ainda de educação, prisioneiro ao século XIX. A educação, desde pequeno, se pergunta: o que você vai ser, Joãozinho, quando ser grande? Pensa o trabalho a partir do estudo. Não. Nós precisamos pensar a vida em função do estudo. O projeto de vida em função da capacitação. E por isso que é absolutamente fundamental, em função do progresso técnico, da inovação tecnológica, da substituição do homem, da mulher pela máquina, uma profunda resistência em torno da redução da jornada de trabalho. Não há razão técnica que justifique alguém trabalhar mais de 12 horas de trabalho por semana. Até porque hoje, diante da presença da tecnologia de informação e comunicação, todos nós estamos trabalhando muito mais, porque a gente leva trabalho para casa, a gente dorme com o trabalho, a gente sonha com o trabalho, nós continuamos plugados no trabalho em função da internet. Diziam há 20 anos que a inovação tecnológica nos abriria tempo para a família, para o esporte, para a cultura, para o convívio, para o namoro. Ninguém mais tem tempo absolutamente para nada. Não tem mais nem o tempo para ouvir o sonho do filho, nem mais tempo para dizer eu te amo para quem você realmente ama. Você manda lá pelo SMS, eu te amo, isso não tem nada a ver de você dizer com quem você gosta, eu te amo olhando nos olhos. Não tem mais esse tempo para nada, está tudo comprometido numa palavra chamada burnout, não é? Aquilo que vai chupando pela preocupação do trabalho, pela intensificação do trabalho, pela extensão do trabalho, pelo esvaziamento do trabalho. É nesse sentido que é preciso absolutamente uma estratégia de ação para uma resposta ao projeto da elite. E essa alternativa somente virá daqueles que estão e dependem fundamentalmente do trabalho para viver. É por isso que faz toda a diferença o planejamento, a análise, o estudo, a pesquisa. Quem de fato nós estamos representando hoje? Num país que gerou 22 milhões de empregos nos anos 2000 sem que houvesse aumento da sindicalização. Eu sei que não é o caso aqui, mas estou falando da floresta e não das árvores. Mas o fato é que, em São Paulo, para cada 10 empregos abertos, 2 apenas se filiaram. E dos 8 que não se filiaram, 4 disseram que não se filiaram porque os sindicatos são pelegos, são corruptos. E os outros 4 dos 8 que não se filiaram disseram: os sindicatos são importantes, é gente trabalhadora, faz toda a diferença ter sindicato. O problema é que o sindicato nunca passou aqui onde eu trabalho, eu não sei onde é que fica esse tal do sindicato. Eu sei onde é que é a justiça do trabalho, mas do sindicato eu não sei. Essa nova classe de serviços, que faz parte da educação, mas não apenas, todos os serviços, hoje no Brasil quase 70% dos ocupados estão nos serviços. Como representar esse segmento? Como entender seus valores e suas percepções? Nós fizemos pesquisa em São Paulo, e eu termino aqui, dizendo que a classe de serviços em São Paulo, que mora na periferia, não é, que para muitos são identificados como o novo precariado, dada a instabilidade do trabalho, a remuneração, esse segmento, de maneira geral, empregado por empreendimentos, né, pequenos, onde, em geral, não tem a figura da hierarquia,
do que manda, do que não manda, acerta uma estratégia meio de sobrevivência. Eu trabalho na padaria, hoje eu posso ficar no caixa, amanhã eu posso ser o padeiro, ou depois eu posso fazer a limpeza, posso ficar atendendo. As múltiplas funções do serviço no pequeno negócio faz com que essas pessoas não tenham muita clareza que há, na verdade, uma disputa entre o capital e o trabalho. Percebem muito mais que há uma luta entre a sociedade e o Estado. E isso tem feito cada vez mais, de forma sábia, pela direita, pelos conservadores, em trazerem o voto da classe trabalhadora para a direita. Senão a gente não entende como é que o trabalhador, a classe trabalhadora francesa votou no Le Pen e não na esquerda. Como é que a maior parte da classe trabalhadora nos Estados Unidos votou no Trump? Ainda que a Hillary sai de baixo, mas o Trump. Ou senão a gente não entende porque em São Paulo a maior parte da classe trabalhadora votou. E no Rio de Janeiro? Precisamos entender essa nova classe trabalhadora. Ela não é contra o Estado, como são os liberais que querem diminuir o Estado. O que eles querem é, na verdade, um Estado eficiente do ponto de vista dos seus interesses. Eles sabem que pagam impostos, mas os serviços que têm públicos na sua residência ou no seu deslocamento são completamente diferentes em termos de qualidade e eficiência daqueles que são ofertados para os bairros ricos. É preciso entender essa nova cabeça. E, para finalizar mesmo, entender a instituição que está tendo mais êxito, substituindo partidos, sindicatos, associações de bairros, que são as igrejas neopentecostais. Duas palavras do sucesso do neopentecostismo no Brasil. Primeiro, não pela questão religiosa. Tem dois aspectos que são importantes e nós precisamos analisar melhor, porque há espaço para ocupar. Primeiro, as igrejas estão próximas onde as pessoas moram. Esse negócio de ter sindicato que tem a sede no centro, ou partido, ou qualquer coisa, o cara tem que pegar um ônibus, 2 ônibus para ir até o centro para a reunião. A igreja está próximo das pessoas. 2, as igrejas prestam serviços. Não são bem assistenciais. Que serviços que os sindicatos não fazem? A começar pelo desemprego. O sindicato só se preocupa com quem está empregado. O cidadão foi demitido, o sindicato não tem mais o que dizer. É culpa do Estado, é culpa dos capitalistas. O sindicato não tem palavra a dizer para o desempregado. Salvo exceções. Não estou falando aqui de vocês, estou falando da floresta, não da árvore. Pois a igreja recepciona os desempregados, acolhe os desempregados. Porque quem já foi desempregado aqui sabe que nem parente quer conversar com a gente quando está desempregado. Parece que está contaminado. Diz, não, o fulano deixa para lá, nem convida. A igreja acolhe. Não apenas acolhe, como faz formação para trabalho. Qualifica. Faz busca ativa de trabalho. Então, eu trabalho no supermercado, pertenço à igreja Assis, fiquei sabendo que vai ter uma vaga. Eu vou lá e informo o pastor, que avisa os empregados que vão lá se inscrever e vão ser empregados. Serviços. Tá certo? Serviços que têm a ver com a decisão da vida, do cotidiano, são fundamentais. Imagine esse segmento da classe trabalhadora de serviços, né? Em geral, famílias desestruturadas, nem essa palavra nem é muito boa, mas em geral o que mais cresce são as famílias monoparentais, de um adulto e uma criança. O adulto geralmente é uma mulher, quando não um idoso. E a mãe levanta 4, 5 horas da manhã, vai pegar um ônibus para chegar ao trabalho e vai voltar às 7, 8 horas da noite, chega em casa, tem uma filha, uma adolescente que usa telefone, celular e usa um tal de Facebook. Com quem a minha filha anda falando? Quem são seus amigos? O que estão conversando? Pois a igreja tem um serviço de acolhimento, psicólogos. Segunda ação importante da igreja neopentecostal, para além dos serviços, está relacionada ao quê? A concepção de comunidade, de sociabilidade. Estamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualizada. A gente quer falar e não quer ouvir. A começar por mim, que já tinha terminado e continuo falando. Mas vou parar aqui agora.
O que acontece? As pessoas saem para trabalhar, voltam, não tem estrutura de família, diálogo, não tem com quem conversar, falar dos seus anseios, dos seus problemas. Pois a igreja acolhe, faz uma grande reunião, todo mundo fala, mas não é possível, você também tem os mesmos problemas que eu também gostaria de fazer tal coisa, você gosta disso, você gosta daquilo? Todo mundo fala e depois o pastor ali faz uma preleção. Como é que são os nossos encontros? As nossas assembleias, as nossas reuniões, tá certo? Fala meia dúzia de gato pingado, o Márcio levanta o braço ou faz uma perguntinha, acabou, terminou, o cara não vai para casa. Não tem sociabilidade, não tem identidade de comunidade. Como é que nós vamos construir a consciência da classe trabalhadora dentro dessas circunstâncias? Então, esse momento que estamos vivendo é o momento do caos, da desordem, que a elite provocou, porque é deste ambiente que eles gostam, que nem porco em chiqueiro, eles gostam da sujeira. Nós não. Mas nós precisamos, além de dizer não, dizer sim para um projeto que incorpore esse novo segmento da sociedade, ademais do que nós já representamos. E eu não tenho dúvida que um evento como esse, feito justamente num feriadão, tá certo? É uma comprovação do que os que estão aqui entendem que a única coisa que pode nos impedir de dar um salto do ponto de vista progressista nesse país é nós não termos medo de ousar, não termos medo de fazer diferente, não termos medo de deixar de ser governado pelos que já morreram, porque a gente continua acreditando em muita coisa que foi dito por quem já morreu e não vive a realidade que nós estamos vivendo hoje. É dentro dessa ousadia que um evento como esse ajuda a ter força de vontade, acreditar de que o amanhã será muito melhor do que é hoje, porque nós estamos construindo um Brasil superior. Muito obrigado. Obrigada, professor Márcio. Nós teríamos, com certeza, muito mais tempo para ouvi-lo, mas no adiantado da hora a gente reduziu o tempo, mas com certeza será convidado outras vezes para fazer parte dos nossos congressos ou plenárias, para fazer o debate com a classe trabalhadora e principalmente com a educação. Muito obrigado pela sua presença. Continua aqui conosco. Então, agora eu vou rapidamente ler o currículo do Daniel, e aí passamos, então, para a nossa segunda parte, que o Daniel estará, então, aí falando para nós sobre a reconstrução da educação pública. O Daniel foi coordenador da campanha nacional pelo direito à educação e é, até hoje, desde 2006. É bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciências Políticas pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Foi membro titular do Fórum Nacional de Educação. Foi membro da direção da Campanha Global pela Educação entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2011. Hoje, é membro do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, o CLAD, e diretor-geral do CLAD Brasil. Foi laureado com o Prêmio Darcy Ribeiro, em 2015, concedido pelo Congresso Nacional. E é coordenador da iniciativa, que depois ele vai estar apresentando para nós, do 100 milhões por 100 milhões. A campanha que foi lançada agora, inclusive o Evandro, aí, o nosso colega, esteve presente também na semana passada, que é o membro que representa a campanha nacional pelo direito à educação aqui em Santa Catarina. Daniel, então, a palavra contigo, Obrigada pela... Muito obrigado, Alvete. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Márcio. O Márcio fala que ele é coroa, mas ele tem menos cabelo branco do que eu. Então... Boa noite, Ana Júlia. Prazer estar aqui contigo também. Queria dar um abraço especial na minha companheira Alvete, que também acompanha a agenda da campanha nacional pelo direito à educação. Esteve conosco na Conferência Nacional de Educação, compondo a nossa delegação. Então, é sempre um prazer estar aqui. Queria também mandar um abraço especial para o Evandro e para o Aldoir, que também sempre participam das atividades da campanha. Acho que a questão que foi trazida aqui pelo Márcio, acho que a questão central
do debate público brasileiro hoje. A ideia de que o povo não cabe no orçamento público. Eu esperava, inclusive, Márcio, que esse tipo de discurso ele não renascesse mais, porque na época da Constituição de 88, eu era bem pequeno, mas eu lembro que existia um grande debate de que a Constituição era uma grande carta de intenções e que ela não seria factível. E nós vivemos uma época, né, uma época de crescimento econômico que teve uma distribuição, na minha opinião, inclusive, até insuficiente de recursos para políticas sociais, deveria ter avançado muito mais, que foram os últimos anos, a partir de 2003 até 2015, né, quando a presidenta Dilma imposta o ministro Joaquim Levy. Na minha opinião, foi um erro. A política de austeridade do ministro Joaquim Levy foi uma política equivocada, mas naquele momento a gente conseguia observar que o orçamento público das políticas sociais crescia. E eu me recordo que a primeira vez que eu vi o discurso de que o povo não cabe no orçamento público, e eles não têm coragem de dizer dessa maneira, eles falam que a Constituição Federal não cabe no orçamento público, mas isso significa, o Márcio tem razão, que o povo não cabe no orçamento público, foi por meio do governador do meu estado, o governador Geraldo Alckmin, que fez um discurso junto com o Luiz Henrique, que na época era governador aqui de Santa Catarina, e os dois chegaram à brilhante conclusão de que a Constituição Federal não cabia no orçamento público. Em relação a Santa Catarina, vocês sabem o que isso significa. Em relação a São Paulo, eu e o Márcio sabemos o que isso significa. Significa governos completamente descompromissados com o direito à educação. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu reduzi aqui a minha fala para conversar com vocês sobre 3 tópicos. O primeiro são os retrocessos na pauta educativa, e eu sei que tem muita dúvida e muita preocupação, especialmente em relação à reforma do ensino médio aqui em Santa Catarina, até porque a reforma do ensino médio é liderada dentro do Concede pelo secretário de Educação aqui de Santa Catarina. Isso precisa... Espero que vocês estejam vaiando ele, não a mim, né? E o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, e que é um ponto que me preocupa, porque ele está vinculado aos princípios da reforma, é a pauta economicista na educação. E o terceiro ponto, o terceiro tópico, responde a essa questão, que é a nossa necessidade de devolver a educação à pedagogia. E esse é um aspecto que a educação no Brasil ela não pode abrir mão. Eu tenho visitado outros países e é impressionante o quanto que nos outros países são os pedagogos que dominam a agenda educacional. São os pedagogos, os licenciados, que discutem educação e que principalmente fazem a gestão da educação básica. E nós vivemos num país que, embora seja um país em que a área de educação seja majoritariamente feminina, nós só tivemos uma ministra da Educação e até hoje nós nunca tivemos um ministro da Educação que tenha trabalhado, ou uma ministra, né, que tenha trabalhado com a educação básica, que conheça a realidade da escola pública. E isso significa alguma coisa. Significa que o debate da educação ele não é coordenado por aqueles que se dedicam a estudar, a entender e a compreender o que é o processo de ensino-aprendizagem. Então a gente precisa refletir e, de certa maneira, isso também responde à incompreensão nacional da importância de um trabalho como o trabalho do Paulo Freire, que é um trabalho extremamente reconhecido fora do Brasil e que no Brasil ele é criticado sem sequer as pessoas lerem. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu fui para o debate, a gente é completamente contrário e tem feito uma oposição tanto nacional quanto internacional aos programas e projetos de lei que se convencionam por meio do movimento Escola Sem Partido, que se constroem por meio do movimento Escola Sem Partido, e num debate com o Eduardo Bolsonaro, que é um membro da Comissão Especial e defensor do projeto, ele disse que nunca leu e nunca vai ler Paulo Freire, embora ele critique Paulo Freire. Então, isso demonstra a qualidade do debate, o quanto que nós precisamos nos esforçar para devolver, para reivindicar a educação para nós. A política de educação ela tem que estar dentro desse espaço, ela tem que estar dominada pelos pedagogos e pelos educadores. Então, o reino da educação precisa voltar a ser o reino da pedagogia e não o reino da má economia. Porque aqui eu não estou falando de um bom economista como Márcio Postman, ou Pedro Rossi, ou Luiz Gonzaga Beluso. Eu estou falando de economistas que sequer têm destaque na área de economia, mas que vivem na imprensa falando sobre educação.
Bom, antes de falar dos retrocessos da pauta educativa, é importante dizer que ela vinha avançando no Brasil. E muitas vezes, o não reconhecimento desse avanço, ele mais causa prejuízo a nós do que benefício. Porque a gente vinha numa história de conquistas e a gente tem que valorizar as nossas conquistas. Eu tive a oportunidade de, no dia 12 de abril de 2016, fazer um discurso no Palácio do Planalto, e a campanha, quem conhece o trabalho da campanha sabe que a gente é extremamente crítico àquilo que a gente discorda. Muitas vezes nós discordamos do ministro Fernando Haddad, quando foi ministro da Educação, posteriormente do Henrique Paim, do Aloysio Mercadante, do Renato Giannini Ribeiro, porque quem está no governo normalmente tem um conjunto de decisões para tomar no meio de uma série de constrangimentos. E o trabalho da sociedade civil é fazer o governo não ficar parado. Governo em zona de conforto não funciona. Então a gente pressionava o governo para que ele agisse da maneira como a gente compreendia que era a mais adequada em defesa do direito à educação. E o que nós conquistamos nos últimos anos? A lei do Fundeb, que agora precisa ser renovada. O Fundeb é um fundo que hoje administra cerca de 130 bilhões de reais, para garantir 40 milhões de matrículas, o financiamento é 40 milhões de matrículas públicas, mas que no subprojeto original não tinha nem a participação do governo federal e tampouco estava incluída as creches. E aí uma luta que envolveu a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, à época a Marta já era diretora da CNTE, a Marta Vanelli, que está aqui, a Undime, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, nós conseguimos fazer um Fundeb robusto. Nós conseguimos aprovar o piso do magistério, aí com total protagonismo da CNTE. Inclusive, a campanha subsidiou o trabalho da CNTE, constituindo, no questionamento dos governadores, um advogado no Supremo Tribunal Federal, numa ação de amicus curiae, que é amigos da corte, para defender o piso. Nós tivemos a emenda constitucional 59 de 2009, que estendeu a obrigatoriedade do ensino, o que é uma medida fundamental, mas também alterou o Sistema Nacional de Educação, estabeleceu a existência do Sistema Nacional de Educação, determinou as regras para o Plano Nacional de Educação, já introduzindo o que seria o Plano Nacional de Educação que nós temos hoje. Nós conseguimos aprovar o custo aluno qualidade inicial no Conselho Nacional de Educação, e o custo aluno qualidade inicial, Márcio, significa que toda escola pública tem que ter professores que recebem o piso, política de carreira, formação continuada, adequação do número de alunos por turma, e só quem trabalha em escola sabe o quanto é importante ter o número de alunos por turma adequado. Eu trabalhei, por exemplo, no período noturno, no que era chamado de Triângulo da Morte, em São Paulo, que era Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís, no ensino médio, com alunos que iam 3 horas para o trabalho, depois quase 3 horas para voltar do trabalho, não tinham alimentação escolar, chegavam com fome, e o que mais eles queriam era que terminasse rápido a aula para que eles pudessem voltar para casa para descansar. Então, o custo aluno qualidade resolve isso, mas também garante que as escolas tenham bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática e quadra poliesportiva coberta. Basicamente, o que o custo aluno qualidade inicial quer? Ele quer garantir que o primeiro princípio da Constituição Federal em relação ao ensino seja preservado e seja consagrado. Qual é? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A escola pública ela tem que ser melhor do que a escola privada, tem que ser melhor do que a escola particular, ela precisa ser escola para todos. E esse é o objetivo do custo aluno qualidade inicial. Nós aprovamos em 2012 a lei das cotas, e essa foi uma batalha dura com o governo, porque o governo era um governo de coalizão. E o governo tinha um bloco que era favorável às cotas, um bloco que era contrário às cotas, a gente conseguiu ganhar a hegemonia do debate. Os royalties do petróleo e o Fundo Social do Pré-Sal para a Educação, num embate muito duro com o Palácio do Planalto, mas também nós conseguimos convencer o Palácio do Planalto a mudar a sua posição inicial e aprovar a matéria. E o Plano Nacional de Educação, que muitas vezes é criticado pela Academia da Educação, mas a Academia da Educação ela precisa ter consciência que o embate no Congresso Nacional não é um embate simples. E nós conseguimos aprovar 10% do PIB, e nós lutamos até o último minuto. E perdemos na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação por 11-8. Também a hegemonia deles não era tão grande. E a gente lutou pelo dinheiro público exclusivamente para a educação pública. Isso não foi possível.
como no Brasil as leis podem ter 2 comandos, o que é um absurdo, o texto da meta 20 do Plano Nacional de Educação é 10% do PIB de dinheiro público para a educação pública, mas nos artigos da lei, no parágrafo 4º do artigo 5º, libera as parcerias público-privadas. Até de um jeito que liberou mais do que a própria Constituição Federal permitia, porque liberou para qualquer modalidade de privatização, enquanto a Constituição Federal ela determina, né, no artigo 213, que é só para as instituições que são popularmente conhecidas como conveniadas, que são instituições comunitárias, instituições filantrópicas, etc. Ainda assim, né, ainda que a gente não consiga sempre ganhar toda a pauta, a verdade é que a gente vinha avançando. E é sempre bom lembrar que o projeto original do Plano Nacional de Educação era 7% do PIB de dinheiro público para educação pública e para educação privada também. Então, na luta no Congresso Nacional, nós ganhamos 3% do PIB. Qual foi o ponto que a gente não conseguiu avançar? E nisso eu acho que o Márcio pode dar uma grande contribuição. E quando ele foi presidente do INEP, do IPEA, melhor dizendo, o IPEA deu uma grande contribuição, que foi discutir quais eram as fontes de recurso possíveis para viabilizar o Plano Nacional de Educação, que é o comunicado 124 de dezembro de 2011. A questão é que na lei do Plano Nacional de Educação, a gente queria avançar nas fontes de financiamento para o Plano Nacional de Educação. O problema é que isso não passaria no Congresso Nacional. Isso não passou no Congresso Nacional. A única coisa que passou foram os recursos petrolíferos, que embora a gente tenha ganhado bastante, eles eram recursos futuros, que começam a chegar, para vocês terem uma ideia, do resultado da exploração do pré-sal e dos royalties, né, do que seriam os royalties. Caso o governo Temer estivesse cumprindo com aquilo que está na lei, nós já teríamos cerca de 4,7 bilhões de reais no ano de 2017, mesmo diante dessa crise. Ou seja, já daria para garantir o PNLD, por exemplo, o Plano Nacional do Livro Didático, ou então a política de educação integral do Mais Educação, que está paralisada e está sendo reduzida, ou a expansão das matrículas em creche, que é uma demanda enorme do país e que depende essencialmente de recursos do governo federal, porque as prefeituras não têm condição de investir. Ou seja, a gente vinha num processo de crescimento. Mas qual foi o resultado do processo de impeachment para a área de educação? Primeiro resultado é a reforma mais absurda que poderia acontecer na etapa do ensino médio. Primeiro, a gente precisa desmistificar um debate comum na área de educação, que o problema da educação é o ensino médio. Não é verdade que o problema da educação é só o ensino médio. O problema da educação é que a gente tem baixa cobertura na educação infantil, a qualidade dos estabelecimentos conveniados é péssima, e a educação infantil se expande na creche por estabelecimentos conveniados. Nós temos uma pré-escola que ela não tem a qualidade necessária, o ensino fundamental que na fase de alfabetização vai um pouco melhor, mas nos anos finais do ensino fundamental perde totalmente o fôlego. Quem aqui trabalha com ensino fundamental? Anos finais, especialmente. Então vocês concordam, imagino que vocês concordem com o que eu esteja falando. O ensino fundamental, anos finais, não tem política pedagógica no Brasil. Há muitos anos não tem. Aliás, se observar qualquer mecanismo de avaliação, vai se chegar à mesma conclusão. E o resultado de um processo educacional que começa na educação infantil e que não vai bem na educação infantil, perde fôlego nos anos finais do ensino fundamental, é que para o ensino médio, que é a etapa terminativa da educação básica, sobra uma tarefa enorme. Agora, qual foi o espírito dessa reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio ela atende a 3 questões centrais. Primeiro, há uma busca desesperada por profissionalização de baixa qualidade. De que maneira que eles conseguiram construir essa perspectiva? Isso é assumido quando vocês lerem as páginas do CONSED, especialmente na época em que foi presidido pelo Deschamps. Quando vocês observam os debates das fundações empresariais que participaram da reforma do ensino médio, especialmente, ou grupos empresariais, movimentos empresariais, especialmente movimentos Todos pela Educação, Instituto Itaú BBA, que é praticamente uma eminência parda, mas é quem financiou todos os encontros, Instituto Unibanco, com
um pouco mais de criticidade em relação à reforma, e Instituto Natura. Quando você observa as propostas, o que está posto ali? Que é preciso profissionalizar de maneira acelerada o jovem para que ele acesse o mais rápido possível o mercado de trabalho. Essa é a conclusão geral. Isso atende àquela preocupação que o Márcio trouxe, de que a reforma trabalhista é para garantir a empregabilidade de um setor de serviços de baixa qualidade, que é normalmente esse que os jovens acessam. A Organização Internacional do Trabalho traz uma crítica a essa perspectiva na ideia de que o que deveria existir é um trabalho decente para os jovens, que propiciasse uma construção de carreira. A reforma do ensino médio é exatamente o oposto. E o que é essa reforma do ensino médio? E por que ela vai expandir a profissionalização? As redes públicas estaduais, elas vão ter que garantir 5 itinerários, que falsamente se diz na propaganda do governo que esses itinerários vão partir do pressuposto da escolha do estudante. Nós sempre defendemos, e essa que eu acho que é a maldade da história, porque quando você fala uma meia-verdade, é pior do que uma mentira. Qual que é a meia-verdade que o governo tem colocado? Que os estudantes querem escolher o seu processo de formação. Eu conheço a composição do ensino médio em diversos países do mundo. Os Estados Unidos era um exemplo para o governo. Como que é nos Estados Unidos? Os alunos escolhem disciplinas optativas, como acontece na universidade. E as disciplinas optativas, elas têm componentes curriculares que devem ser trabalhados. Então, por exemplo, o curso mais concorrido nos Estados Unidos é o de culinária. Toda vez que se faz análise do ensino médio nos Estados Unidos, o curso de culinária é o mais concorrido. Culinária envolve geografia, porque a origem, como que é a origem da comida, a região territorial, onde que se tem uma comida tradicional americana, que é muito mais diverso nos Estados Unidos do que o que a gente imagina, inclusive. Envolve componentes de química, envolve componentes de física, envolve componentes de história. Então, o curso de culinária ele tem componentes curriculares de diversas disciplinas tradicionais, né, que a gente entende como tradicionais. Como que é a reforma do ensino médio no Brasil? O estudante tem que escolher 5 itinerários. Itinerário de matemática, itinerário de língua portuguesa, itinerário de ciências humanas, itinerário de ciências naturais e itinerário de profissionalização. O curso de profissionalização, ele vai ser dado conforme uma discussão da comunidade escolar, ou interesse da cidade, isso está previsto na medida provisória. Qual que é o resultado? O resultado é que a rede pública estadual ela vai escolher qual escola vai dar que tipo de disciplina. E a própria escola vai escolher qual disciplina também, qual itinerário, melhor dizendo, ela vai ofertar. O resultado é que, por exemplo, se alguém quiser, aqui em Jaraguá do Sul, Jaraguá até é um município grande, mas um município pequeno aqui de Santa Catarina, se o estudante desse município quiser, por exemplo, cursar Ciências da Natureza, com a dificuldade que nós estamos tendo de professores de Química e Física, provavelmente ele vai ter que se deslocar até outro município, o que vai desestimular ele a esse acesso a esse itinerário. Pior, Ciências Humanas vai ficar mais difícil ainda pelo ataque que está sendo feito às Ciências Humanas. Quase que vai sobrar só o itinerário de Matemática, Língua Portuguesa e de Educação Profissional. Agora, não é Educação Profissional que a gente lutou e que eu fui aluno, inclusive, que é a Educação Profissional Integrada, que foi destruída no governo do Fernando Henrique Cardoso e foi reestabelecida no governo do presidente Lula. É uma educação profissional de baixíssima qualidade, para uma profissão muito específica que o estudante ele vai entrar nesse itinerário, não vai conseguir permanecer no mercado de trabalho, vai voltar a fazer o itinerário, porque pode-se repetir itinerários formativos no ensino médio. O estudante pode voltar para a escola, na medida provisória. Então, esse é um primeiro problema, porque é uma falsa escolha do estudante, porque vai depender da comunidade escolar e vai depender da Secretaria de Educação. O segundo problema é que esse itinerário de educação profissional, ele abre espaço para uma coisa perigosíssima no Brasil, que é a privatização do ensino. E ele abre espaço para a privatização do ensino de 2 formas. Primeiro, se alteraram regras do Fundeb, do Fundo de Financiamento da Educação Básica para o Ensino Médio. E nessa alteração das regras, a gente denunciou isso desde a primeira audiência pública em que tramitou a matéria. Quando se alterou essas regras, não se percebeu no debate público que o grande objetivo do governo era permitir o acesso do setor privado à educação básica.
E por que o setor privado quer ter acesso à educação básica? A questão é bastante simples. Enquanto o ensino superior, hoje, o ensino superior privado é um mercado estimado, segundo os planos de negócios das empresas que atuam no ensino superior, de cerca de 50 bilhões de reais no Brasil, a educação básica hoje administra cerca de 250 bilhões de reais. O setor privado ele não vai abrir mão de disputar todos os espaços possíveis. E o primeiro caminho que ele entra é para ofertar a trajetória de profissionalização no ensino médio com recurso do Fundeb. Agora tem um terceiro ponto que é mais preocupante, e que o governo até cometeu um erro, e acabou escapando da estratégia do governo, foi denunciado pela Folha de São Paulo e pelo Estado de São Paulo, até por iniciativa nossa. Que é a ideia de que toda a educação profissional pode ser feita na modalidade à distância, com parceria com uma universidade privada, que inclusive vai contabilizar créditos para o estudante que fizer a profissionalização no curso ofertado por essa universidade privada, em parceria com as secretarias de educação, e esse curso vai contabilizar como créditos já adquiridos, caso a pessoa queira continuar na universidade. Então, vocês percebam que a reforma do ensino médio ela está bem vinculada a esse pressuposto que o Márcio trouxe, da criação de um setor de serviços de baixíssima qualidade, que não vai dar acesso a uma renda digna e que não vai gerar, de fato, crescimento econômico. Agora, não é só isso, o governo ele vai além. Nós tivemos duas versões da Base Nacional Comum Curricular. As duas versões da Base Nacional Comum Curricular, uma foi divulgada para o antigo Fórum Nacional de Educação, e depois vou falar sobre isso, e para a imprensa, e que continha identidade de gênero e orientação sexual como questões centrais da base, preocupações centrais da base, valores que deveriam ser debatidos na escola, e uma segunda versão, a oficial, entregue para o Conselho Nacional de Educação, que exclui os dois temas. Qual é o resultado dessa exclusão? Por que isso aconteceu? Porque dias antes da base ser divulgada, a secretária executiva do Ministério da Educação, a Maria Helena Guimarães de Castro, infelizmente paulista, né, para minha chateação, colega do Márcio Postman, na Unicamp, ela se reuniu com a bancada evangélica e com a bancada católica, que mobiliza o projeto de lei vinculado ao programa Escola Sem Partido, e ela emitiu a seguinte opinião, registrada em todos os órgãos que vocês podem imaginar, os veículos de imprensa dos setores retrógrados das igrejas evangélicas neopentecostais e da Igreja Católica também, especialmente Opus Dei, Tradição, Família e Propriedade, que não morreu e continua crescendo na Igreja Católica depois de um momento de ostracismo. Ela afirma categoricamente que não vai ter debate de gênero na Base Nacional Comum Curricular. No dia seguinte, ela deu uma entrevista para a grande imprensa dizendo que teria, mas o resultado oficial é que naquilo que tramita no Conselho Nacional de Educação não tem orientação sexual e não tem identidade de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Qual foi o resultado disso? Diante dessa exclusão, nós fomos até a Organização das Nações Unidas, existem relatorias pelos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, e a relatora para o direito humano à educação, o relator para a liberdade de expressão e o relator para a liberdade religiosa emitiram um parecer contrário à Escola Sem Partido, e o grande instrumento que animou a ONU a tomar uma posição, porque é difícil a ONU tomar uma posição, contra o Brasil, e que o prazo para responder aos questionamentos que a ONU fez expirou ontem, o Brasil perdeu o prazo, não cumpriu o prazo, que deveria ter explicado essa situação, mas o grande motor para esse questionamento da ONU foi o fato de que tem duas versões da base curricular que existem, e uma delas exclui questões fundamentais, respeitadas na Declaração dos Direitos Humanos e também na Constituição da República Federativa do Brasil, porque a escola precisa, sim, debater a questão de gênero e debater a questão de identidade, de orientação sexual. Por que isso é fundamental e qual o motivo da exclusão? O motivo da exclusão é o crescimento da onda conservadora. Agora, isso é fundamental porque a escola no Brasil é um dos mecanismos mais cruéis de exclusão de pessoas e de exclusão de cidadania. Só quem trabalha em escola sabe o quanto que a escola tem que conviver com homofobia e precisa enfrentar a homofobia, o racismo, o sexismo e a misoginia.
A escola brasileira, ela não deixa de ser reflexo da sociedade brasileira. E a nossa sociedade é racista, homofóbica, sexista e machista. E uma escola que não enfrenta essas questões, ela não cumpre com o princípio fundamental da educação, que é a emancipação do homem e a garantia plena do direito de todos perante a lei. Então, o resultado disso é que o governo brasileiro, mais uma vez, passa um vexame institucional. O terceiro ataque à educação foi a desconstrução do Fórum Nacional de Educação. Eu sou membro do Fórum, era membro do Fórum, né, do Fórum Oficial. A campanha nacional pelo direito à educação não foi excluída do Fórum Nacional de Educação, mas a partir do momento que uma entidade foi excluída, aquele fórum já não tem mais valor nenhum. E por que foi excluída? E a Maria Helena falou para mim diretamente, né, inclusive isso está registrado. Foi excluído simplesmente porque o documento referência, que foi extremamente negociado, e é o que eu quero fazer um reconhecimento ao trabalho do Heleno Araújo, na coordenação do Fórum Nacional de Educação, o atual presidente da CNTE, depois de ter negociado o que era possível do documento referência, o MEC perde uma votação no Fórum. E ela assume que se perdeu uma votação no Fórum, então ela tinha que destituir o Fórum. Isso reflete a ideia desse governo da participação social. Ou seja, a participação social para ele ela é só legitimadora da posição desse governo. Agora, como é possível ter uma participação social que legitime um governo ilegítimo? Porque, na nossa opinião, o governo Temer é um governo ilegítimo. E a gente defende radicalmente a ideia das diretas já e do fora Temer. Então, a questão concreta é que a Conferência Nacional de Educação ia mostrar um aspecto fundamental da política de educação, que o Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido. Até agora, nenhuma meta e nenhuma estratégia foi cumprida. Tem uma parte que precisa ser feita a crítica. No governo Dilma também não estava sendo cumprido. Agora, no governo Temer, ele não só não está sendo cumprido, como ele está completamente inviabilizado pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que é aquela que estabeleceu o teto de 20 anos para os gastos públicos federais. E, por último, a questão do escola sem partido, dentro dos retrocessos. Para sintetizar o que é o governo Temer é a Emenda Constitucional 95, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio na pauta ultraliberal e a defesa constrangida do escola sem partido. E o que é o escola sem partido? Escola sem partido, basicamente, é uma escola sem educação. É uma escola que é impossibilitada a possibilidade do aluno pensar, o direito do aluno pensar e o direito do professor de ensinar. Esse é o resumo da escola sem partido. Agora, qual que é o aspecto, né, que preocupa desse jogo todo? É que o ataque à educação ele não vem só através dessas pautas, mas vem também da emergência de um discurso economicista da educação. Esse discurso economicista da educação, ele pode ser refletido no âmbito internacional pela prevalência do PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação da Educação, e da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o clube dos países mais ricos do mundo, que é quem organiza o PISA, em detrimento da Unesco, que dentro das Nações Unidas é aquela que defende o direito à educação. Basicamente, o que está posto é a ideia de uma educação que necessariamente se resume a um insumo econômico. É um fator econômico de desenvolvimento. Ao passo que a educação ela precisa ser, de fato, um caminho de promoção da humanidade, de promoção da cidadania, e a Constituição Federal ela dá uma boa resposta. A missão da educação é garantir o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para o mundo do trabalho, não para o mercado de trabalho, que é uma diferença razoavelmente qualitativa. E eu quero dar o caso de 3 países aqui para reduzir minha fala, eu tinha bastante coisa para dizer sobre esse tópico, mas eu quero dar o caso de 3 países que eu conheci o sistema de ensino. O primeiro é a Coreia do Sul, o segundo a Finlândia, o terceiro a Bolívia, para falar de um caso aqui ao lado, que eu acho que é um caso interessante de política educacional. A Coreia do Sul, e eu concordo com o Márcio, que a fronteira do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, é a Ásia. Porém, a Coreia do Sul está tendo um dilema agora sobre a política de educação, porque eles estruturaram toda a política de educação pautada nos exames de larga escala.
E eu fui para o Fórum Mundial de Educação da Coreia do Sul, representando a delegação brasileira, a sociedade civil na delegação oficial brasileira, e os estudantes sul-coreanos organizavam um grande manifesto. Como que é o manifesto estudantil na Coreia do Sul? Eles tinham vários gráficos, vários banners, né, com gráficos, fotos, essa era a manifestação deles, mas eles mostravam ali que aquele ensino na Coreia do Sul era um ensino altamente vinculado à resposta à prova, quer dizer, corresponder à expectativa de uma prova, e era muito pouco trabalhado no sentido de desenvolver a criatividade, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a emancipação. Então, eles se sentiam muito aprisionados dentro de um sistema de ensino. Para vocês terem uma ideia, é permitido ao professor na Coreia do Sul agredir o aluno, tomar medidas corretivas. E isso certamente todos vocês estão brincando, porque é um absurdo, né? Agredir aluno é altamente absurdo e inadequado. E na Coreia do Sul, essa questão da agressão, ela chega a um aspecto tão grave, que os estudantes na Coreia do Sul estão vivendo um problema gravíssimo de suicídio. Até porque, se eles não conseguirem ingressar na universidade, porque o sistema é extremamente excludente, eles acabam indo para funções secundárias dentro da sociedade sul-coreana. Como é uma sociedade que não tem política de previdência, as famílias dependem do desempenho do estudante, então gera uma pressão altamente violenta sobre os estudantes. E a Coreia do Sul, e a presidenta que agora foi presa, que foi quem presidiu o Fórum Mundial de Educação, mas ela foi recentemente presa na Coreia do Sul, mas a própria presidente assumiu que a Coreia do Sul precisava rever a sua política educacional. Agora tem um fato na Coreia do Sul. O ministro da Educação, o responsável pela área de educação, é de fato o segundo cargo na estrutura de poder da Coreia do Sul. Então isso é um elemento importante. O segundo caso é a Finlândia, que eu acho que é um caso que deve inspirar mais a nós. A Finlândia, a gente está agora discutindo a Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular que não está contando com a participação dos professores e tampouco com a participação dos formadores de professores. A gente já viveu isso no passado, que foram os parâmetros curriculares nacionais. O que aconteceu com eles? Morreram sem ter sido implementados. O que está agora acontecendo com a Base Nacional Comum Curricular Brasileira? Estão excluindo a participação social, está sendo debatido no Conselho Nacional de Educação e o resultado é que não vai ser implementado. É ruim não ter uma Base Nacional Comum Curricular, mas ter uma Base Nacional Comum Curricular que não escuta quem está na escola pública é uma Base Nacional Comum Curricular fadada ao fracasso. Agora, na Finlândia, eles estão debatendo a Base Nacional Comum Curricular deles, o que seria a Base Nacional Comum Curricular deles. E o mais interessante é que a decisão do que seria a Conferência de Educação da Finlândia, que é responsável pela construção do currículo, que é um processo de consulta público, é diferente do nosso, mas tem esse aspecto democrático do que existia na antiga Conferência Nacional de Educação, é que a Finlândia chegou à conclusão que o objetivo do currículo é fazer com que o aluno tenha felicidade em aprender. E que a felicidade do aluno em aprender, ela está pautada pela relação de ensino-aprendizagem. Não é o conhecimento parco de uma disciplina. Não é saber mais matemática, mais história, mais ciências. É fazer sentido no aprendizado de matemática, história e ciências. Eu acredito que esse deveria ser o caminho também no Brasil. Aliás, isso está coerente com todos os grandes pedagogos, Vygotsky, Paulo Freire, enfim, todos os grandes pedagogos seguem nessa linha. E um outro caso que eu acho interessante é o caso da Bolívia. O caso da Bolívia ele é interessante por um fator muito especial. A Bolívia é o único país latino-americano que consegue fazer educação indígena de qualidade em língua original. Para quem conhece educação indígena no Brasil, e aqui em Santa Catarina, né, tem espaço de educação indígena, é mais do que concreto de que a gente no Brasil não consegue avançar na pauta da educação indígena. Aliás, a gente não consegue ainda avançar na pauta da educação para a diversidade, porque o Brasil tem uma lei aprovada que altera a LDB, que exige o ensino de história africana, exige o ensino de história indígena, mais do que o ensino de história, exige que toda a educação seja pautada pela tradição africana e tradição indígena,
E a grande alteração da Base Nacional Comum Curricular na terceira versão, e quase ninguém criticou isso na imprensa, é o retorno para o predomínio quase que exclusivo da história europeia, tratada como história geral. Então percebam que tem exemplos bons nos outros países. Agora, o que é fundamental nesses outros países? A educação tem sido gerida pelos pedagogos, tem sido gerida pelos professores. Você pode até ter, por exemplo, como no caso da Bolívia, um ministro que é um ministro economista, mas que trabalhou na educação básica. E, sinceramente, eu costumo dizer que quem não viveu o intervalo, não sei como vocês chamam aqui em Santa Catarina, mas o intervalo de uma escola pública, não consegue entender o que é energia da educação. Quem não viveu uma sala de aula, não consegue dizer qual é o número de alunos por turma adequado. Outro dia eu tive um debate super extenso com um economista, o Ricardo Paes de Barros, que ele dizia que o grande problema da educação não é o número de alunos por turma, é o tempo de exposição do aluno ao professor. Eu falei, Ricardo, mas você está tendo uma lógica econômica, inclusive, ruim. Porque se você tiver um número menor de alunos por turma, o professor vai ter mais contato com os alunos, inclusive com os alunos com mais dificuldade, porque quem dá aula sabe. Você tem 3 grupos dentro de uma sala de aula. Um grupo majoritário, que é o grupo mediano, que é aquele que aprende, mas num ritmo um pouquinho mais lento do que aqueles que têm muita facilidade, e aqueles que têm mais dificuldade. E o grande trabalho do professor é conseguir equilibrar o jogo entre esses 3 grupos. Então, a visão econômica, ou economicista, para ser mais justo com os economistas, da educação, que é aquela pautada na avaliação em larga escala, ela não vai fazer com que o Brasil vá a lugar algum. Eu recomendo para todos vocês um livro de uma autora americana chamada Diane Ravitch, que ela implementou a reforma empresarial na educação nos Estados Unidos, e ela chegou à conclusão de que ela tinha cometido um erro. E basicamente qual era o erro dela? Que ela entende como erro dela, foi reduzir o currículo americano, que foi construído pelo Dewey, né, que é o inspirador do Anísio Teixeira, que era um currículo rico, para um currículo simplesmente pautado naquilo que é pedido para as avaliações de larga escala. E o que ela vai dizer, que é a grande conclusão do livro dela, que eu acho que é uma mensagem também aqui para o Brasil. Avaliação não é política educacional. Política educacional é aquela que é trabalhada por um currículo dentro da sala de aula, com condições de realização do processo de ensino-aprendizagem, e isso passa e se pauta necessariamente pela valorização dos profissionais da educação. Sem assumir que valorização dos profissionais da educação é uma prioridade, a gente não vai chegar em lugar algum. Então, por último, e para finalizar bem rapidamente, o que nós precisamos fazer é devolver a educação à pedagogia. E essa precisa ser uma missão da área de educação. Eu acho muito estranho que a gente entenda como natural que normalmente os ministros da saúde são médicos. E nunca os ministros da educação foram aqueles que de fato são especializados em educação. Ou melhor dizendo, os ministros da saúde são médicos. E nunca os ministros da educação são aqueles de fato especializados em educação. Isso significa, por exemplo, a gente não aceitar, e dentro de governos de centro-esquerda é inaceitável de fato que exista, por exemplo, um documento como aquele redigido pelo Mangabeira Unger, que falava sobre a pátria educadora, a reforma do ensino básico. Isso significa a gente enfrentar gravemente o amadorismo pedagógico, porque eu, que sempre estou falando com a imprensa, a coisa que mais me angustia é ver, por exemplo, pessoas que nunca pisaram numa escola pública dizerem e ditarem regras sobre a escola pública. E pior, o sonho dessas pessoas, e podem perceber no discurso delas, o sonho dessas pessoas é sempre estar pautado na ideia de que é preciso melhorar, quando fala de valorização dos profissionais da educação, é preciso melhorar o salário inicial dos professores para atrair os melhores alunos das melhores universidades para o magistério. O que eles estão dizendo? Que nós não servimos. Como se, a partir de um momento mágico, todos os professores sairiam das redes públicas e entraria uma nova geração. Como eles sabem que isso é impossível, e como eles sabem que essa ideia de que todos os professores não servem é uma ideia absurda, o que eles estão promovendo agora? Eles estão promovendo, por exemplo, uma fundação brasileira está promovendo um curso de que em 3 semanas ou 5 semanas você consegue ser professor. É obviamente uma piada. Ou então eles vão dizer que o problema da formação de professores é que se dá muita teoria e pouca prática. Como se uma
profissão tão importante como o magistério não necessitasse de teoria para o desenvolvimento de pensamento crítico sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que essa precisa ser a nossa missão, e a gente necessariamente precisa fazer aquilo que o Antônio Cândido e o Florestan Fernandes diziam, que é fazer com que a educação seja uma grande prioridade nacional, mas ela só vai ser efetivamente uma prioridade nacional que faça sentido quando o poder da área de educação voltar, quer dizer, voltar não, né? Pela primeira vez, de fato, estiver na nossa mão e não estiver relegado por aqueles que não são especializados em educação, que não entendem de educação e, pior, não conhecem a escola pública e não gostam da escola pública. Então, a gente precisa voltar a ter força nesse sentido. E, para finalizar, como a Alvete falou, explicar rapidamente o que é a campanha 100 milhões por 100 milhões pelo aspecto da educação. A campanha 100 milhões por 100 milhões é uma iniciativa do Prêmio Nobel da Paz Kailash Satyarthi, mas que vai ter a participação de outros laureados, como o Dalai Lama, o Ramos Horta, agora parece que o Barack Obama vai integrar, o Papa Francisco, e a gente tem mobilizado outras. O Papa Francisco não foi laureado ainda, mas que ele deve já integrar a campanha, que a ideia é mobilizar 100 milhões de pessoas pelos direitos de 100 milhões de crianças e adolescentes que vivem em situação de insegurança, de trabalho escravo e sem acesso à educação. O lema é 100 milhões por 100 milhões, 100 milhões de crianças livres, seguras e com direito à educação adquirido. E a primeira iniciativa que a gente vai fazer é lançar um desafio mundial. No dia 18 de outubro, lançar um desafio para ver quais autoridades públicas, especialmente políticos, têm coragem de visitar suas escolas para ter contato novamente com a realidade da educação, ou, como é o caso do Brasil, se nunca estudaram numa escola pública, porque a maior parte dos deputados, pelo menos, e dos senadores, ou pelo menos a maior parte, não estudaram escolas públicas, para que eles visitem escolas públicas para ter contato com a educação. A ideia é começar a mostrar que a situação da educação, ela de fato precisa ser uma prioridade, e que não dá para aceitar e continuar aceitando essa ideia absurda de que o povo não cabe no orçamento público. Até queria deixar aqui um pedido para o Márcio, para ajudar a gente a pensar numa outra oportunidade. Se é possível, Márcio, a gente inverter a lógica do debate educacional. Normalmente as pessoas discutem a educação a serviço da economia. E a gente, de fato, precisa ter uma economia a serviço dos direitos sociais, especialmente do direito à educação. Isso significa necessariamente ter a clareza de que é preciso ter uma agenda fundamental na educação nacional. Não dá para avançar a educação sem valorizar os profissionais da educação. Essa é uma demanda... Essa é uma demanda basicamente de bom senso, e aí fica o convite, Márcio, para uma outra oportunidade da gente conversar sobre isso. Então, Alvete, muito obrigado. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês em Santa Catarina. Muito obrigado. Daniel, Márcio, nós que agradecemos, e eu acho que esse momento, né, é um momento em que cada educador, cada educadora que está nesse congresso, com certeza terá e somará mais no seu dia a dia, nas suas defesas, e cada atividade em que nós estaremos realizando, com certeza teremos que fazer esse debate, e sem dúvida nenhuma, né? Os ataques, a forma que nós estamos vivendo, é um dos piores momentos da história da educação brasileira e desse país. Então, muito obrigada, e nós agradecemos aqui, então, por esse momento, e convidamos o Evandro e a Ilone para entregar um mimo aos nossos palestrantes aqui, e o pessoal aqui da casa que está oferecendo, né, pessoal aí de Jaraguá do Sul, que é a produtos seus aqui da região. Vera, pode vir aqui também. Então...